Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da EBD Juniores e a aula de hoje vai ser sensacional, sabe por quê? Vamos saber mais uma das características do nosso Deus. Se você está acompanhando aí todas as aulas da EBD Juniores, sabe que esse último trimestre a gente está falando sobre características do nosso Deus. Hoje já estamos na lição 10 e hoje vamos falar sobre um Deus que fala. Então vai ser super bacana, acompanha aí. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Isso aí, essa é a música de número 151 da nossa harpa cristã. É uma música lindíssima que fala justamente sobre o tema de hoje. Se você quiser usar aí na sua casa, cantar ou até mesmo ler isso para Deus, fique à vontade, porque a música é muito bonita. Eu sei que é uma música um pouco antiga, mas a letra dela é muito bonita e vale a pena você dar uma olhada, tá bom? Então fala, Jesus querido, fala conosco hoje. Então hoje o tema é Deus fala. E sobre esse tema de Deus falar conosco, eu trouxe 6 verdades sobre isso. Então, a primeira verdade é que Deus ouve. Então, se você falar com Ele, Ele vai te ouvir. E a segunda verdade é que Deus responde. Então, essas duas verdades, elas andam juntas. Porque a Bíblia nos mostra em vários momentos que Deus é um Deus que ouve e um Deus que responde. Vamos ver? Lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Olha só, 3. Certo? Abre aí que a gente vai ler aqui, tá bom? A parte A do versículo que diz assim: chame por mim e eu responderei. Então aqui a Bíblia está dizendo que quando você fala, quando você chama ao Senhor, quando você clama a Ele, Ele vai te responder. Então, um detalhe importante, por que isso? Porque o Deus que você serve não é um Deus de mentirinha, não é um ídolo feito de madeira ou de cerâmica que as pessoas costumam adorar, mas que tem olhos e não vê, ouvidos, mas não ouve, boca, mas não fala. E o nosso Deus não, o nosso Deus é um Deus vivo, o nosso Deus é um Deus poderoso, que tem olhos e vê sim, tem ouvidos e ouve quando a gente fala com Ele, e que tem boca e fala sim, Ele responde às nossas orações. Então, nós podemos ter a certeza de que Deus ouve e que Ele fala. Então, além disso, nós temos o seguinte, que é a terceira verdade. Essa resposta que Ele vai trazer, que eu comentei agora, que Ele responde, essa resposta pode ser que ela não seja a resposta que você espera. Então, pode ser que a resposta dele seja diferente do que você estava esperando e pode ser que essa resposta não venha no tempo que você está esperando. Então, vamos aqui dar alguns exemplos para ficar mais claro. Okay? Digamos que você está muito afim de ganhar uma bicicleta e você ora a Deus pedindo uma bicicleta. Então, a resposta dele para essa oração pode variar. Pode ser que sim, ele te dê uma bicicleta. Com certeza é isso que você espera, já que é isso que você está pedindo. Mas pode ser que a resposta não seja o sim que você espera. Pode ser que ele olhe, a sua vida e fale assim: eu tenho coisa melhor para te dar no lugar da bicicleta. Ou então ele pense: isso aqui não vai te fazer bem. Eu não vou permitir que você ganhe essa coisa. Então, pode ser que a resposta dele seja diferente daquilo que você está esperando, certo? E pode ser que essa resposta não venha no tempo que você está esperando, certo? Às vezes você pode estar orando por alguém, por exemplo, para que ele seja curado de alguma doença. A gente já orou algumas vezes lá no ensaio e sabe que Deus pode curar a pessoa na hora, instantaneamente. Mas também Deus pode não curar naquele momento, curar daqui a um tempo, daqui a um mês, depois de você persistir em oração, um mês orando por essa pessoa, Deus vai e responde a sua oração e essa pessoa é curada. Ou pode ser que você peça algo e antes do que você esperava, Deus não dá essa resposta. Então, Deus tem a sua própria vontade e a vontade dele é soberana sobre todas as coisas. O melhor de tudo, sabe o que é? É que você pode ficar tranquilo, porque a vontade de Deus é maravilhosa. Eu vou te dizer, lá no livro de Romanos, abre aí comigo, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, a parte B diz:
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, você não tem motivo nenhum para duvidar de que a vontade de Deus para você, para a sua vida, é algo para o seu bem. A palavra também fala em outro versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais que a resposta não seja o que você espera, ou que essa resposta demore mais do que você está esperando, ela é perfeita, é agradável e é boa porque faz parte da vontade de Deus, tá certo? Se você ama Deus, pode ficar tranquilo porque Ele vai cuidar bem de você e a vontade dele para as nossas vidas é maravilhosa, ok? Então vamos lá para a verdade número 4. Sabia que Deus ele pode falar conosco de várias formas? Sim, Ele pode falar da forma como Ele quiser, bem desejar. A gente até comentou sobre isso alguns vídeos atrás, né, algumas lições anteriores, que Deus ele pode falar de diversas maneiras. E a própria Bíblia fala sobre isso lá no livro de Jó. Então, antes de Salmos, se você procurar na Bíblia, você vai achar o livro de Jó. E lá no capítulo 33 também, no versículo 14, vai falar o seguinte: Deus fala de vários modos, mas o homem não atenta para isso. Então, Deus ele fala de diversas formas. Ele pode falar com você através de sonhos, de visões. Ele pode falar com você através do seu pensamento. Ele pode falar com você através de várias coisas. Inclusive, ele pode falar com voz audível. E você pode ouvir a voz de Deus assim como você está ouvindo a minha voz agora. Mas a forma principal que Deus tem de falar é através da sua palavra. Se você raciocinar um pouquinho, a gente diz o tempo todo que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra ela é expressa através da fala. Então é como se fosse Deus literalmente falando com você. Então, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu não sei como ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Então, é Deus falando com você. Essa daqui é a pura, perfeita palavra de Deus diretamente nas nossas mãos. Então, se você não sabia, saiba agora. A Bíblia é uma forma de Deus falar com você. Olha que bonito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Mas, você reparou que o versículo diz o seguinte: Deus fala de diversas formas. A gente é que não percebe? Então, talvez o problema não seja em Deus não estar falando com você. Talvez o problema seja você que não está prestando atenção naquilo que Deus está falando. Então, dentro dessa verdade que eu abro um parênteses para falar, desde já que você deve orar, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Ele sensibilidade, para que você consiga ouvir e perceber Ele falando com você, tá bom? Para que seus ouvidos espirituais estejam sempre abertos para ouvir a voz do Senhor, tá ok? Então, ora aí pedindo a Deus para que você seja sensível a ouvir a voz dele, que você vai começar a perceber ele falando com você de diversas formas. Ok? Então, Deus fala sim. Às vezes é a gente que não percebe, porque ele fala de diversas formas. E a principal é a palavra dele, tá certo? Que é acessível a todos nós. Vamos lá para o número 5, então? Deus, ele nunca se contradiz, ele nunca mente. Ele sempre vai ser fiel à sua palavra. Como eu acabei de dizer, a palavra de Deus, ela é perfeita e é o próprio Deus falando através dela. Então, ele não vai mentir, ele não vai se contradizer, tá certo? Então, uma dica especial, se você quer saber se esse pensamento que veio na sua cabeça, se isso que você percebeu é Deus falando com você ou não, essa é uma das formas principais de você descobrir isso. Como assim, como é que eu faço para descobrir? Se você está ouvindo ou percebendo algo que vai de acordo com a palavra, que está tudo certo em relação à Bíblia, então sim, tem grande chance de ter sido Deus falando com você. Mas se aquilo que você ouviu ou percebeu tem alguma coisa que vai de encontro, que não dá muito certo, que não se encaixa muito com aquilo que a palavra fala, então a chance disso aí ser Deus falando com você vão para zero. Deus, ele nunca mente, ele nunca contradiz a palavra dele. Então, ele sempre vai estar de acordo com o que a Bíblia fala, tá certo? Então, se está de acordo com a palavra dele, é ele falando. Se não está de acordo com a palavra dele, pode ter certeza que não é Deus. E a palavra de Deus fala lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Certo? Então, tudo isso aqui é a palavra de Deus e ele nunca vai se contradizer. Se está de acordo com a palavra, foi Deus. Se não está de acordo com a palavra, não foi ele não. Tá certo? E vamos lá para a nossa última certeza sobre Deus. Certo? Presta atenção. A nossa última certeza é que nossa intimidade com Deus ela é crescente, ela vem com a experiência. Eu tenho várias experiências, já contei algumas para vocês, mas as minhas experiências com Deus, elas servem para mim.
quando eu estou passando por alguma dificuldade, ou quando eu preciso lembrar que Deus Ele ouve, de que Ele me atende, de que Ele responde às minhas orações, as minhas experiências com Deus me fazem lembrar de que Ele me ouve, de que Ele me ama e de que Ele me quer bem. E isso renova a minha fé. Mas a minha experiência pode até te inspirar, pode te incentivar, mas nunca vai ser a mesma coisa de você mesmo ter as suas próprias experiências com Deus, tá certo? Então busque o Senhor, busque ter experiências com Deus, porque suas próprias experiências vão ser muito melhores, tá certo? É elas que vão te ajudar quando você estiver um pouco fraco, é elas que vão te dar fé quando você estiver meio duvidoso, é elas que vão firmar os seus passos. São elas que vão ajudar você quando você estiver precisando ser lembrado de que Deus te ama, de que Deus te ouve, de que Ele responde às suas orações, tá certo? Então, busque ter suas próprias experiências com Deus. E pra gente finalizar, vamos abrir um versículo que eu amo muito, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Na verdade, são alguns versículos, tá certo? E eu vou ler aqui junto com vocês. A partir do 11, diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor. Então, o que é que Deus está falando conosco aqui? É um resumo de tudo que a gente viu até agora. Que se você buscar Deus de todo o seu coração, Ele vai ouvir você, vai responder você, vai se permitir ser encontrado por você. E que a vontade dele é soberana sobre todas as coisas, mas a vontade de Deus, os planos de Deus para nós, são muito melhores. Ele diz que são planos de paz, planos de prosperidade, de bem e não de mal. Então, os planos de Deus para nós são maravilhosos. Então, você pode confiar que Ele te ama, que Ele te ouve e que Ele vai responder sim a sua oração e falar com você, tá certo? Então, busca isso em oração. Pede a Deus que fale com você, que deixe você sensível a ouvir a voz dele e tenha lindas experiências com o Senhor, tá certo? Um beijo, vejo vocês na próxima aula.